Pessoal, então boa noite para todos e para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Hoje eu estou tendo o prazer e a honra de receber o Dr. Renato Luz, que é um grande amigo do tempo da graduação na faculdade. Ele foi meu monitor de semiologia, então a gente tem um tempo bom de convivência junto. Então, assim, estou extremamente honrado e feliz de poder receber você aqui nessa conversa hoje, Renato. Que isso, cara, é uma honra, ainda mais um tema bacana desse. Dá para falar umas 20 horas aqui, tranquilo. Hoje dá para a gente ficar aqui conversando, só colocar um café um pontinho aqui que a gente vai desembolado. Pois é, como o Renato falou, a gente vai falar hoje sobre um tema muito relevante, que é sobre o universo felino, que é a formação das famosas bolas de pelo, o acúmulo das bolas de pelo, também conhecido como tricobenzoato. Renato, a formação das bolas de pelo nos gatos pode até ser comum, mas não é um fato normal, né? Acho que a gente podia começar a nossa conversa falando o motivo, falando por que acontece o acúmulo de bolas de pelo nos gatos. Pois é, o gato é bem famoso, né, por isso. Tem meme, apareceu no filme do Shrek, ficou uma coisa muito comum de comentar, mas não é aquela coisa que a gente vê todo dia no consultório. Mas é um desafio clínico diário, que ela atrapalha muito alguns processos diagnósticos, e a gente vai comentar sobre isso. E é por isso que o tema é muito relevante, que a gente nunca vai deixar de pensar que talvez seja uma bola de pelo. Mas não é só o felino que tem, né? A gente tem, o ser humano tem tricobenzoar, o cão tem tricobenzoar, tem tricobenzoares, né, que é o nome técnico da bola de pelo, que são caríssimos. Recentemente acharam um aqui num frigorífico de Minas Gerais, que foi vendido por R$37 mil o tricobenzoar. Então, vira uma pedra preciosa. O do gato não vira uma pedra preciosa, só faz a gente investir e gastar dinheiro, mas dá dor de cabeça, mas acaba sendo mais relevante mesmo do ponto de vista clínico. E o tricobenzoar não tem muito mistério, não. É acúmulo de pelo, secreção gástrica e resto de comida. Mas o motivo disso acontecer, a gente tem motivos desde motivos evolutivos a motivos fisiológicos. O gato é um animal que ele é meio de cadeia alimentar. Então ele não podia se dar ao luxo de bater um prato de feijão e ter que correr de alguém. Então o gato virou um animal petisqueiro. Então o fato de ser um animal que não faz um preenchimento gástrico tão completo, mesmo antes, hoje ainda mais com o uso de ração, de alimento pastoso, hipercalórico, né? Então, o gato não preenche todo o estômago, isso dificulta o esvaziamento gástrico do pelo. Além disso, tem os motivos fisiológicos. A queratina, que é uma das bases do pelo, ela não dissolve no suco gástrico, ela fica ali durante muito tempo, e muito tempo mesmo. Tanto que não é um problema comum de animais jovens. A bola de pelo é mais comum do animal de meia idade. Ele já acumulou pelo ali naquele estômago durante um bom tempo. Ele vem Exatamente. E a gente ainda tem causas que são comportamentais. A gente tirou o gato do habitat. Isso tem relativamente pouco tempo do ponto de vista evolutivo. O gato está aprendendo ainda. Eu sempre faço a comparação que o cão, a gente consegue fazer ele trabalhar para a gente. O gato, eu peço pelo amor de Deus para o meu gato não derrubar o copo da bancada. Então, assim, o grau que a gente tem de convivência evolutivo, ele é baixo. Então a gente causa problemas comportamentais. Exatamente. E do ponto de vista comportamental, a gente causa muitos problemas. Então o gato não estava acostumado a viver 4, 5 gatos num ambiente de 70 metros quadrados. Então acaba que um gato lambe o outro. A gente acaba escolhendo o gato por uma questão de beleza. Do ponto de vista evolutivo, nem sempre, né, o pelo longo era melhor, mas é o mais bonito e também é o maior desafio que o gato tem. O gato de pelo longo tem mais desafio com bola de pelo. Então é um pouquinho das pinceladas do porquê que isso é um tema tão frequente. Não é uma questão única, não tem um gatilho específico, né, Renato? É multifatorial a formação da bola de pelo, né?
E tem gatos que vão lidar melhor que isso, né, com isso. Alguns gatos conseguem vomitar, tem uma frequência de vômito, mas tem muitos gatos que não vão lidar bem com isso. E aí é esse gato que acaba dando muito trabalho para a gente dentro do consultório. Exatamente. Renato, pensando, já que você está falando que existem alguns gatos que lidam melhor e outros gatos que não lidam tão bem com a formação da bola de pelo, existe alguma raça ou algum grupo de gatos ou alguma condição clínica que favoreça ou que seja fator predisponente para o acúmulo de bola de pelo? Cara, condição clínica tem um monte, principalmente do ponto de vista alérgico-dermatológico. Então, se eu tenho um gato que tem um desafio de lambedura maior, por exemplo, ele tem uma coceira, ele tem pulga, né, a quantidade, o volume de pelo que ele vai ingerir é muito maior, o desafio que ele vai ter é muito maior. Pode comentou, né, animais de pelos longos naturalmente já tem um desafio maior. A gente tem visto que animais que não têm um focinho têm um pouquinho mais de dificuldade de lidar com isso, mas isso é um dado estatístico não científico. A gente não consegue comprovar a fisiologia disso, mas estatisticamente a gente vê isso acontecendo mais. Mas são os maiores desafios os grupos que têm mais desafio do gato. E animal que tem convivência com um grande número, né? Quando tem um animal que lambe outros animais, além do desafio de lamber o próprio pelo, ele ainda tem um desafio maior ainda por causa do acúmulo de diferentes pelos. E esse animal que convive com outros gatos ainda tem fator de estresse, né? Pelo convívio com outros animais. A gente está aprendendo a lidar com o gato, e o gato está aprendendo a lidar em matilha, em comunidade. Não é que o gato não tinha esse convívio antes na natureza, porque senão os gatos nem reproduziam, né? Então eles tinham sim um contato, mas a gente está agilizando esse processo de vida em matilha. Eu estou até vendo aqui que tem uma dermatologista bem legal aqui de BH, a doutora Camila, que feliz porque a gente está falando do prurido. Mas animal que o grooming pode aumentar significativamente o prurido, e uma coisa leva a outra, né? Vai retroalimentando. Vira um ciclo. Pessoal, falar em participação, quem tiver qualquer pergunta, quem quiser fazer qualquer tipo de comentário, pode mandar aqui durante a live, que à medida que eu e o Renato a gente for conversando aqui, a gente vai inserindo vocês na conversa, vocês podem ficar à vontade, que aqui é um bate-papo para todo mundo aprender. Não, a gente não está aqui como doutores da verdade, a gente está aqui para a gente trocar experiências com vocês. É igual a gente comentou, esse é um tema que dá um livro, então vai ter coisa que a gente vai deixar passar aí, com certeza tem muita gente qualificada para lembrar, pontuar alguma coisa, vai ser só acrescenta. Isso, só uma troca de experiências entre a gente aqui. Renato, pensando aqui do ponto de vista comportamental, existem alguns comportamentos dos felinos que os tutores devem ter mais atenção quando que os gatos podem apresentar, que levam à formação das bolas de pelo? A gente tem tanto comportamentos que ajudam a morfologia disso, da bola de pelo ficar cada vez mais petisqueiro, às vezes ficar pulando refeição, mas principalmente essa coisa de lamber demais o gato os companheiros, né, domiciliares, o prurido excessivo, faz muito acúmulo de pelo também. E agora sim, os sintomas de bola de pelo, eles são muito inespecíficos. Por isso que a gente fala que é um desafio clínico, né? Vômito, alimentação intermitente, diminuir o volume de alimento, né? Não comer tudo que estava acostumado. Isso é sintoma, então não é que está enjoando da ração, que é a primeira coisa que todo mundo pensa, né? Mas isso sintoma. É a reclamação que a gente tem quase todo dia no consultório, né, cara? Tô trocando de ração e ele não tá... Ele enjoa. Muito dificilmente um animal vai enjoar de uma ração. Mas... Eu reclamo pra gente que o animal tá enjoando rapidamente de ração.
Ah, eu troquei a ração para ele tem um mês, já que eu tenho que trocar de novo porque ele não está comendo. Isso é sintoma. Tem que procurar o que está acontecendo, ainda mais no felino. O felino que acaba se escondendo mais, ficando mais embaixo da cama, procurando os pontos dele. Embaixo da cama também ficou uma coisa meio batida, mas todo gato tem um ponto de segurança dentro de casa. Então, o animal que acaba ficando mais... uma toca, um ponto de segurança, aí fica mais tempo dentro do ponto de segurança. Possibilidade de sintoma. Só que, igual a gente estava comentando aqui, o próprio vômito, né, com alguma frequência, geralmente aquele vômito, logo depois que comeu alguma coisa, que o alimento bateu no estômago, eu tive contato com a bola de pelo com a mucosa do estômago, tive a reação de vômito. Ou então aquele vômito que ele é branquinho, com o animal em jejum, são os vômitos mais comuns. De quando a gente está tendo problema com bola de pelo, e o animal não está conseguindo expelir isso. Expelir é uma saída fisiológica, mas o gato não foi feito para isso. Isso é uma saída evolutiva, mas não é o gato não foi feito para isso, não. Então, a gente comentou no início de que não é um quadro normal, mas é um quadro comum, né? Infelizmente, sim, por conta dos atos que o gato está tendo atualmente. Sim. E assim, todos esses sintomas que a gente comenta, eles são absolutamente específicos. Vômito intermitente. Dá para fazer uma lista de 600 doenças que podem causar isso aí fácil. Por isso que é um desafio clínico. Então, a gente, toda vez que a gente tem esses sintomas que eles são inespecíficos, existe um passo a passo clínico. Esse passo a passo clínico, o caminho que a gente faz para o diagnóstico, ele pode ser diferente do caminho que eu faço, o caminho que os colegas fazem, isso não tem uma regra. O importante é chegar no diagnóstico. O caminho são vários, o importante é chegar no diagnóstico. Mas, assim, existe um caminho. O processo diagnóstico, de um modo geral, ele é um processo, ele não é um ato. Então, não vai no consultório, a gente passa a mão no gato e fala, pronto, é bola de pelo. Então, sempre que essa suspeita é levantada, ela é levantada com outras suspeitas e tem um processo de exclusão. E o processo de sintomas que são inespecíficos, ele não para, o processo de procura, de vigília, ele não para quando se identifica uma bola de pelo. Porque ela pode ter sido a causa, mas ela pode ser um achado clínico. Tem animal que fica com bola de pelo anos e anos sem ter sintomas, e tem animal que tem sintomas de forma recorrente pelo mesmo motivo. Então, por isso, o diagnóstico vai ser um processo. Existe um passo a passo que a gente faz, vou comentar algumas coisas que eu faço, né, em relação a isso, né, desses sintomas inespecíficos da bola de pelo, mas se eu cheguei ao ponto de fechar o diagnóstico de bola de pelo, eu não fechei o diagnóstico clínico completo, eu tenho que acompanhar se eu vou ter remissão de sintomas pós a resolução. E às vezes é só um achado que comprometeu esse processo diagnóstico, e isso é comum de acontecer. Tanto de, o animal tem esses sintomas e vomitou uma bola de pelo. Ele continua apresentando esses sintomas e depois a gente acaba fechando o diagnóstico de algo mais grave, mais complicado. Isso não é um problema do médico veterinário, é um erro de processo, isso faz parte do processo. Eu acho que isso que você falou, de que os sintomas são extremamente inespecíficos, é um dos pontos que mais atrapalha no diagnóstico, né, Renato? Porque você vai ter várias outras doenças mais simples e bem mais graves que podem ter a mesma apresentação clínica da bola de pelo. Aí a gente não consegue... Pode falar. E no felino, que já é um animal que esconde sintoma, né? Exatamente isso. É o que dificulta mais ainda a gente conseguir chegar no diagnóstico e tentar propor algumas medidas para ajudar esse animal. Quando a gente vai falando de os sintomas mais comuns, né, só para não perder linha de raciocínio, os sintomas mais comuns são o vômito, a falta de apetite ou apetite intermitente ou apetite incompleto, né? A gente pode ter constipação, porque às vezes pedaços, né, parte dessa bola de pelo passa do estômago para o intestino e eu tenho um comprometimento de trânsito, então posso ter constipação. O fato da bola de pelo ser fibra, ela também atrapalha o trânsito intestinal. A gente pode ter cólica tanto porque tem
contato direto com a mucosa do estômago, quanto porque eu tenho esse trânsito da bola de pelo no intestino. Eu posso ter o contrário, eu posso ter diarreia, porque essa bola de pelo passou pelo intestino, ela faz lesão, a lesão muda o ambiente intestinal, e se eu mudo o ambiente, eu mudo a flora bacteriana. Então, a chance de eu ter tanto diarreia por excesso de motilidade, quanto diarreia por disbiose, ela existe. Então, agora, aí é isso. Você pega a letargia, né, o animal ficar mais prostrado, ficar mais quieto, nos pontos de segurança da casa. Tudo isso é muito inespecífico mesmo. Mais fraco, mais agressivo, porque está com dor. Sim. E animal que fica, que é uma coisa que é muito comum, o animal não consegue arranjar posição, né? Você vê que ele está agoniado, a palavra é essa mesmo. Ele arranja uma posição, levanta, passa para outra. A náusea de ficar lambendo muito o focinho, às vezes começa a fazer aquela mímica do vômito e para, né? Você vê que o animal está claramente nauseado. Mas olha, náusea, vômito, diarreia são sintomas muito específicos mesmos, e por isso que a gente, igual comentei, a frequência da bola de pelo dentro do consultório, o diagnóstico, ela não é tão alta, né? Mas o pensamento dela dentro do consultório é muito mais frequente. Né? Ela faz parte de um processo de exclusão sempre. Você falou, ela tem que estar sempre dentro da nossa mente quando entra um gato que apresenta esses sintomas. Nem sempre a gente vai confirmar que a causa daqueles sintomas é a bola de pelo, mas como ela é muito inespecífica, ela tem que estar na nossa chave diagnóstica, para não perder de vista. Sim. E o próprio processo diagnóstico, né, que eu gosto muito de comentar isso, eu gosto muito dessa palavra, de processo, não um ato. Ele é longo às vezes, porque a gente tem um monte de limitação, não é algo que é fácil de dar o diagnóstico. Ou depende de uma anestesia. Né? Com a endoscopia a gente consegue fechar o diagnóstico muito rápido, é visual. Demora, endoscopia diagnóstica para a bola de pelo vai demorar 2 minutos. Entrar com o vídeo, viu a bola de pelo, beleza. Mas igual eu comentei, talvez isso seja um achado, talvez isso dificulte. Eu vou dar um exemplo comum de acontecer. Um animal que tem, por exemplo, enterite crônica responsiva a imunossupressor. Antigamente a gente chamava de doença inflamatória intestinal. Aí o gato tem doença inflamatória intestinal, ele pode ter sintomas da alergia, de alergia alimentar, que nem sempre, muitas vezes esse sintoma é secundário. Então o animal já tem um processo que ele pode se coçar, ter feridas de pele, geralmente os calcanhos no gato ficam sem pelo, fica sem pelo nas têmporas, se coça muito, então ele já tem um desafio em relação à bola de pelo, porque ele tem coceira, ele tem lesão, tem o grume e acumula esse pelo. Eu tenho uma dificuldade de esvaziamento gástrico devido à doença inflamatória intestinal, que diminui o trânsito. Aí, eu às vezes passo essa bola de pelo e ela gera lesão física mesmo, pequenas ulcerações, que são vistas no duodeno pela endoscopia. Aí eu penso nisso como um processo diagnóstico, a gente faz uma endoscopia para processo diagnóstico, pensando mesmo numa doença inflamatória intestinal, eu acho uma bola de pelo lá. Acho essas feridas no duodeno, mesmo que eu colete as biópsias, a chance de elas serem inconclusivas é grande. Eu vou ter um processo inflamatório gerado pela bola de pelo que me atrapalha a leitura do histopatológico de um processo de doença inflamatória intestinal. Isso acontece com coisas mais graves, por exemplo, um animal que tem suspeita de linfoma alimentar. A mesma coisa, às vezes a gente se depara com uma bola de pelo no estômago e feridas no duodeno e a gente vai repensar se é o momento de fazer uma coleta de biópsia. Agora, isso quando a gente já está lá na endoscopia. Agora, o processo antes disso, né, os processos, por exemplo, na avaliação clínica, dá para saber que tem uma bola de pelo? Não. A palpação do estômago no gato, por mais que seja muito melhor do que a palpação do estômago de um cão, a gente toca a curvatura maior.
a gente não pega no estômago, assim. Sim. Então, clinicamente, é muito difícil a gente palpar um animal e falar, bola de pelo. Eu não conheço ninguém que tenha essa coragem toda. Pois é. Então, assim, clinicamente a gente tem dificuldade. A gente vai juntar o processo inicial, anamnese específica, exame clínico, para a gente juntar as nossas possibilidades diagnósticas. Beleza. Aí, vamos lá. O que a gente tem hoje corriqueiramente de processo diagnóstico de imagem numa clínica ou na veterinária de modo geral aqui em Belo Horizonte? Um aparelho de raio-x. Ele pode ser muito útil antes de um processo, antes de um exame de endoscopia, porque ele é estático. Eu tenho uma noção tridimensional de fora do estômago e intestino que eu não tenho quando a gente está fazendo uma endoscopia. E eu consigo preparar o animal para coletar mais informação. Então, se é um animal que está com jejum, eu fiz num gato aí um jejum de 4 horas, 6 horas, e fiz um raio-x e eu estou vendo o volume gástrico no raio-x, beleza, tem chance de ser uma bola de pelo. Mas pode ser um corpo estranho, a lista ainda de possibilidades diagnósticas é grande. Então, mas no raio-x eu não vou ver bola de pelo, igual a gente vê uma fratura. Então, o exame tem as limitações, a técnica tem as limitações. Aí a gente pensa no ultrassom. O ultrassom, eu consigo ver o volume gástrico, eu consigo saber se tem características de alimento ou não. Eu posso desconfiar de bola de pelo, mas eu não fecho diagnóstico de bola de pelo com ultrassom. E o ultrassom também tem uma limitação. O gás atrapalha a formação de imagem. Se eu tenho bola de pelo que está entremeada com gás, ou então o estômago naturalmente já tem um pouco de gás, eu ainda atrapalho um pouquinho esse processo diagnóstico. Outros exames, por exemplo, uma tomografia, ela só vai me dar tamanho, volume, eu não consigo dar diagnóstico. A ressonância, que poderia ser uma ferramenta, a gente não tem ainda em Belo Horizonte, talvez em breve, mas a gente ainda não tem em Belo Horizonte. Se eu não me engano, mais próximo está em São Carlos. Eu acabo mandando mais para o Rio, e quando precisa. Então, também não é um processo diagnóstico fácil. E a endoscopia, ela demanda, assim como a tomo e a ressonância, demanda anestesia. Então, para a gente entrar com o animal num processo anestésico, eu tenho que ter eliminado uma gama de outras possibilidades maiores. É por isso que vem esses exames todos que a gente faz quando a gente depara com esse tipo de quadro. Vômito inespecífico, diarreia inespecífica, vão conferir como está de vermifugação, acha alguma coisa nas fezes, se tem alguma alteração que ela de fundo metabólico, de fundo endócrino, a função renal, função hepática, essa parte endócrina de modo geral, não só a diabetes, mas alterações de tireoide, de adrenal. Então, tudo isso entra dentro de um processo diagnóstico para a gente poder pensar, não, beleza, agora vale a pena a gente submeter o animal à anestesia para pegar mais informação com a endoscopia. Você falou de fazer o diagnóstico, né? Tem toda uma sequência, toda uma lógica por trás do diagnóstico, né? Não adianta a gente querer tacar uma bomba nuclear para poder matar uma formiga. Sim. A gente tem que ir subindo, passo a passo, como se fosse uma escada mesmo. Subindo, cada degrau, para poder... Não, a gente agora tirou essas possibilidades, agora a gente está só com essas aqui da base. Vamos fazer mais alguns exames, a gente vai eliminando outras, eliminando para poder chegar no diagnóstico. E também o que você comentou, a gente não sabe até que ponto, em cada caso é um caso, mas até que ponto naquele animal específico, a bola de pelo é causa do problema e naquele animal ele é consequência do problema. Então, cada caso é um caso, não tem como a gente... Até dois animais dentro da mesma casa são dois casos clínicos completamente diferentes. Sim. Hoje tem muita gente que faz endoscopia volante em Belo Horizonte, muita gente muito competente, tá? Mas eu não faço endoscopia volante, então eu faço só em alguns centros específicos. Mas eu acabo recebendo muito pedido de endoscopia de colega. E é comum
a gente achar a bola de pelo e achado clínico. Eu passo um monte de tempo tentando tirar, não é simples, e a resolução nem sempre ela é endoscópica, tá? A gente tenta ao máximo, mas nem sempre ela é endoscópica. Isso depende muito de uma fase de criação da bola de pelo. Então, quando está muito recente o começo da bola de pelo, né, ela já não tem uma forma tão definida, eu vou tentando pegar e vai saindo só fiozinho, só pedacinho de pelo. A gente tenta laçar, a gente tem vários tipos de pinças diferentes, né, na endoscopia, então a gente vai usando, vai tentando uma, vai tentando a outra. Alguns é tranquilinho de tirar, parece que eu estou tirando um bombril, e tem outros que é bem complicado, acaba tendo que ir para cirurgia. Tem alguns tão gigantes que a gente faz o diagnóstico e nem tenta tirar, porque não vai valer a pena, é cirúrgico mesmo. Mas estava comentando que às vezes é achado, a pessoa me mandou o animal com todo um processo diagnóstico muito bem feito, e a gente achou a bola de pelo. E aí, é causa, consequência, é achado. Então, nem sempre é a melhor opção coletar amostras, né? Às vezes dá para fazer, às vezes eu tento conversar com quem encaminhou, com o tutor, de que talvez seja melhor a gente fazer essa coleta de biópsia num momento mais oportuno, mas é comum de ter, comum não, né? Mas acontece de ter achado. E a gente já viu bolas de pelo em processos diagnósticos de linfoma que atrapalhou muito o quadro diagnóstico. Isso acontece com alguma frequência. Por isso, é um problema. É um tema que tem que ser sempre levantado mesmo. A pertinência do tema que você escolheu aí foi muito assertivo. Porque biologia não é matemática, né, cara? Se fosse matemática, a nossa vida estava tão mais fácil para brincar. Nossa, bicho. Cara, se fosse matemática, provavelmente eu não teria feito, viu? Se fosse, eu falo assim, se fosse preciso, se fosse 1 mais 1, sempre vai dar 2. No nosso caso, quase nunca dá 2. É muito difícil. Mas é a beleza, né? É a beleza do processo diagnóstico é essa. Eu acho que a graça que tem na parte biológica da nossa área, né? De todas as biomedicinas é essa, que cada caso é um caso, não tem. Você pode levar a experiência do primeiro para o segundo, mas o segundo vai ser totalmente diferente do primeiro. E essas abordagens mudam, porque muda todo o contexto, né? A ansiedade do proprietário, às vezes, faz a gente mudar um pouco da conduta, né? Às vezes vai ser mais veemente, ou então mais tranquilo, de acordo com as possibilidades que vão desde possibilidades diagnósticas financeiras, que é algo que a gente convive, e a medicina humana convive muito menos do que a gente, porque tem o sistema, tem SUS, tem os planos de saúde, e isso não é uma realidade na veterinária, né? Então, a gente ainda convive com isso, e ainda convive com todo esse processo da ansiedade, da pressa, né? No processo diagnóstico. Pode falar. Agora, e assim, a gente comentou muito como que forma, sintoma, mas quando a gente vai falar de tratamento, tratar isso, a gente tem algumas ferramentas que elas servem tanto para tratamento quanto para prevenção, mas que se a gente não tirar a bola de pelo lá, a resolução medicamentosa, ela não é tão efetiva, né? Ela é uma tentativa, mas não é tão efetiva. Então acaba indo ou para endoscopia ou então para cirurgia. E é por isso que prevenção é o carro-chefe. Até uma pergunta que chegou para a gente quando a gente anunciou a live. Existe, Renato, algum alimento ou algum petisco ou alguma outra forma da gente prevenir a formação de bolas de pelo em gatos? Olha, existem alimentos específicos, sim, existem petiscos, existem, inclusive, eu ia falar medicamento, mas não é bem um medicamento, é um nutracêutico, mas existem nutracêuticos que ajudam de verdade nesse processo.
mas basicamente todos estão entremeados em aumento da ingestão de fibra, né? Então, uma boa ração, uma ração de qualidade, a maioria delas, premium, super premium, quando a gente pega rações standard, normalmente, assim, a ração que a gente está achando na farmácia, a ração que você está achando no supermercado, a chance dela ser uma super premium, uma premium, é baixa. Então, é um mercado que ele é um mercado bem próprio da veterinária. Então, se você vai num pet shop, numa clínica veterinária, a chance de você achar uma ração de qualidade é muito maior. Então, essas rações que são alimentos completos, que elas já têm uma quantidade mínima e uma qualidade mínima dos nutrientes, elas já ajudam, por si só, elas já ajudam muito a evitar. Uma prevenção em relação a petiscos, né? Tem vários petiscos que colocam lá ajudam no controle de bola de pelo. São esses petiscos que geralmente têm um formato que já ajuda. Lembrando que gato, cachorro, eles não mastigam a comida. Os dentes deles, eles são para corte, eles não são para triturar. Então, muito comum um gato engolir um petisco. Então, às vezes, o formato da ração, e a gente tem isso, por exemplo, em rações, eu evito falar marcas, se tiver um patrocinador, você me avisa que a gente valoriza. Não, pode. Então, eu evito ao máximo falar marcas. Então, se você, por um acaso, que está na live é representante, quiser patrocinar, entre em contato com o Guilherme, tá, gente? Mas aqui... Maior prazer. Pois é. Mas assim, essas rações que são super premium, até o formato da ração já ajuda no controle de bola de pelo. A quantidade e a qualidade da fibra, esses petiscos também. Mas tem alguns tipos de fibra, e tem um que está muito na moda, que é o malte, né? A fibra do malte, ela é aí sim, tem... na medicina baseada em evidências, tem excelentes evidências do serviço que ela faz, tanto para tentar diminuir o volume de uma bola de pelo já existente, quanto para evitar as bolas de pelo. Mas a maioria desses medicamentos, desses nutracêuticos e desses petiscos que tem o malte, eles... a ideia é prevenção mesmo, muito mais do que tratamento. E não é o malte da cerveja, gente. É a fibra do malte. A fibra do malte. Atender animal intoxicado com cerveja. Pois é. Então, assim, a fibra do malte. Então, tem alguns medicamentos que tem isso em concentração alta, tem alguns petiscos que tem isso em concentração alta. Outros tipos de fibra são muito efetivos. Mas eu vou te falar que o que mais vale... Tem alguns produtos que eu gosto muito de usar como preventivo, que você pode usar uma vez por semana, já ajuda demais. Mas o que eu acho que é mais importante mesmo de tudo, é a escovação do gato. É uma coisa tão mais tranquila de fazer, mais barato do que comprar petisco toda semana. E quanto mais você ajudar a tirar o excesso de pelo morto, ajudar nesse processo de limpeza, melhor. Então, é a melhor ferramenta para a gente evitar problema. E se você tem mais gatos, ou mesmo você tem um só, e ele acaba se lambendo muito, como resposta a estresse, os enriquecimentos ambientais são ferramentas que eles têm que estar na prescrição de todo felino. Assim, tinha uma coisa que a gente tinha que a primeira coisa que a gente tinha que falar toda vez que vai atender um felino é a importância do enriquecimento ambiental. Brinquedos de caça, brinquedos de altura, brinquedos para arranhar, a gente tem catnips dos mais variados, desde tem gel, tem spray, tem a erva, né? Então, assim, a gente tem um monte de ferramentas. Essas graminhas teve uma época, olha só como que é de rivalidade. Teve uma época que vendia pra caramba um negócio em plástico, você tirava a tampinha e regava, e nasciam umas graminhas, que o pessoal chamava de graminha, erva do gato, né? E aquilo saiu do mercado por praticidade mesmo, muita gente não via aquilo como praticidade, porque ela não cresce na mesma demanda que o gato comia, né? Então a pessoa tinha que ter 4, 5, 6 daquilo em casa, acabou tendo um pouquinho de desuso. Aquilo lá me lembra
as aulas do Lúcio de forró de cultura. Tinha que fazer rodízio de passagem ali. Desenterrando as lembranças ruins. Eu gosto muito do Lúcio, tá? É bom não. Gosto muito do Lúcio, mas olha, forró de cultura, ô matériazinha difícil, viu? Não, ele é pra pagar pecado. Não, e é trauma das turmas todas da faculdade, né? É Tem muito uma difícil alguém que não tinha um trauma com forró de cultura. Mas essas fibras, elas são muito importantes. Então, essas graminhas, elas são ferramentas interessantes. O problema é que isso virar um hábito também, e eu acabar tendo mais coisa para juntar junto da bola de pelo, que não é raro da gente ver isso na endoscopia. Um monte de graminha preso no pelo, né? E então, mas assim, o enriquecimento ambiental, que a gente estava comentando, ter lugar para o gato subir, brincadeiras de caça, né? Aquelas varinhas, que tem um peixinho, um ratinho, sim. Tem muito gato que gosta de bolinha de papel para brincar. E lembrando que a maioria das brincadeiras, elas têm que ser junto com você, elas têm que ser complementares, ela tem que ter interação. Se só comprar o brinquedo e botar lá no espaço do gato, dificilmente ele vai brincar sozinho. Então, quem tem mais gatos, isso ajuda bastante, mas em casa tem que gastar um tempinho, seja com seu pet, o felino, um canino, tem que gastar um tempinho todo dia para poder dar atenção, brincar, conferir se está alimentando. Igual a gente comentou que são sintomas inespecíficos, às vezes comer menos já é sintoma, você tem que estar ligado nisso tudo para levar informação para o veterinário trabalhar. Eu acho que, resumindo isso que você falou, a parte da escovação, do grooming, é assim, muito simples a gente colocar em prática e muito eficiente nos resultados. Primeiro, na questão de qualidade de vida, na qualidade de relação com o animal. O animal vai passar a ter uma interação diária com o tutor, só daquele carinho, que ali não é mais do que você fazendo um carinho no animal e, por consequência, ajudando nessa questão de dermatites, de problemas psicológicos, de estresse, de libido de estresse, de formação de bolas de pelo. Então, a parte de escovação, ela gera tantos benefícios para o animal e que é uma ação tão simples que eu acho que não tem o porquê de não ser colocado em prática. Sim. E quando a gente fala, por exemplo, da importância da alimentação, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a importância direta dela na bola de pelo, igual eu comentei. Ter fibra de qualidade para ajudar nesse esvaziamento gástrico, né? Igual eu comentei do gato petisqueiro, mas as ações que elas são secundárias, elas são muito, muito importantes. Se eu tenho um gato bem alimentado, eu vou ter um pelo e vai ter uma qualidade melhor, uma pele com qualidade melhor. Então, o pelo mais quebradiço é mais um desafio. O animal que está perdendo o pelo, epilando muito, é um desafio. Então, assim, ficar atento a isso, procurar a ajuda dos especialistas. Tem tanto especialistas em felino quanto a dermatologia para ajudar. O controle de ectoparasitas, né, principalmente pulga no caso do felino. Olha, assim, é imprescindível fazer, porque as consequências de uma pulga no felino dão tanta dor de cabeça que a prevenção ela é tão mais barata, mas tão mais prática do que contornar o problema, né? E hoje a gente tem 1 milhão de ferramentas, tem pipeta de absorção dermal, tem pipeta de ação dérmica, tem coleira, tem um mundo de possibilidades hoje e a gente tem que abraçar isso nas prevenções. Ectoparasita sempre, porque é a primeira coisa que todo dermatologista vai ter que acabar excluindo. Então vamos facilitar o trabalho da gente, fazer um preventivo bem feito e facilita e sai muito mais barato. Então assim, a gente comentou, né, dos benefícios da ração e da hidratação também. Um animal bem hidratado é a mesma coisa, tem qualidade de pelo, tem qualidade de pele, eu tenho qualidade de movimentação e funcionamento gástrico. Então,
quando a gente comenta, o gato seria melhor que ele comesse ração úmida. A lista de motivos para isso é muito grande. A gente ainda insiste com as alimentações secas por motivos de praticidade, né, e segurança alimentar. Você manter uma alimentação úmida é abrir o pacote, colocar, comeu, o que não comeu tem que jogar fora. Isso o alimento úmido, ele estraga muito fácil. Então, assim, o risco de contaminação é muito alto. Então, por isso que a gente ainda usa muito a ração seca. Acho que isso vai mudar a médio prazo. E quanto mais a gente se preocupar em coloca fonte de água espalhada na casa, no mínimo o número de gatos mais um. No mínimo. Então, você tem um gato, você tem que ter no mínimo 2 caixinhas de areia, no mínimo 2 fontes de hidratação. Eu comento muito da fonte, mas assim, o motivo todos os felinos, eles são da mesma, a origem deles é a mesma no planeta, né? Aquela região de baixo do Saara, subsaariana ali, na África, pertinho da Ásia. É uma região que o solo é salobro e uma região debaixo de um deserto. Então, para o animal tomar uma água parada, a chance de ele tomar uma água salobra era muito grande. Então, do ponto de vista evolutivo, o gato tem preferência com águas para tomar água móvel, corrente. Por isso, da fonte de água, tem que ter a vasilhinha lá disponível? Tem. Mas a fonte de água é imprescindível e quanto mais, melhor. E assim, esse número o mínimo, o número de gatos mais um. Se você tem 3 gatos, você tem que ter no mínimo 4 liteiras, no mínimo 4 fontes de ingestão hídrica. Então, quanto mais gatos você quiser ter, mais responsabilidade tem e mais espaço vai precisar também. Tem 30 gatos no espaço que seria para um. Aí, haja mediador inflamatório nesses animais, haja condição de estresse. A bola de pelo vai ser o menor dos problemas. A bola de pelo não vai ser nada. Você estava falando de elemento úmido, a doutora Lívia Dias, que é a nossa nutróloga aqui do clube, acabou de entrar aí. Depois a gente tem que falar. Joia. Não, eu acho que eu fiquei sem seu áudio. Tá me ouvindo? Agora, Dois? Eu tô assim, deve ter sido eu então, beleza. Tranquilo. Mas, sim, a alimentação úmida ela é o futuro do felino, vai ser a base da alimentação do felino. A gente ainda tem esses problemas de segurança alimentar, então tem que estar muito bem apoiado em profissionais assim, profissionais bons, que conseguem fazer isso não só alinhando qualidade técnica, qualidade do alimento, mas principalmente essa parte de segurança e tomar conta da saúde como um todo, né? A doutora Lívia concordando com o que está sendo conversado, a gente tem que conversar sobre isso também. Ela é muito educada, ela não ia discordar tão ao vivo assim, não? Você tocou um pouco na questão do tratamento, eu queria voltar nessa parte. A gente sabe que a prevenção é realmente o melhor dos mundos, assim. Mas quando o gato já está com bola de pelo, o que nós, como veterinários, podemos fazer com relação ao tratamento desse animal? Como que a gente pode ajudar esse animal com bola de pelo? As tentativas em relação a nutracêuticos, elas são válidas, mas você tem que colocar um tempo limite. E esse tempo limite da tentativa, ele vai depender do quadro clínico. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho um animal que está em perda de peso, começando a perder massa magra, a Lívia está falando que simplesmente não ia se manifestar. Mas se eu tenho perda de peso, se eu tenho perda de massa magra, a minha velocidade no processo corretivo ela é maior. Então, provavelmente eu já encaminharia para uma endoscopia, para a gente terminar de fazer a conclusão do processo diagnóstico e tentar fazer a retirada. Se conseguiu retirar, ótimo. Não conseguiu, né, tudo é conversado antes. Eu brinco que tudo que você fala antes é argumento. Tudo que você fala depois é desculpa. Então, quando você entra para fazer uma endoscopia, você tem que comentar que existe a possibilidade da não retirada, ou da não retirada completa, por exemplo,
E se a gente conseguir retirar bem, se não conseguir, é cirúrgico mesmo, por mais invasivo e cheio dos pormenores de uma intervenção cirúrgica no trato gastrointestinal, às vezes é necessário. Agora, quanto mais, igual eu comentei, o animal que está tendo perda de peso, o animal que está num processo já um pouquinho mais complicado, eu tenho que correr com o processo de resolução. Agora, se é um animal que eu dei o diagnóstico, mas ele tem vômito intermitente, o quadro é estável, não tem perda de peso, eu não estou atrapalhando uma qualidade de vida, aí eu posso me permitir gastar um tempo maior avaliando com o nutracêutico. Isso do ponto de vista clínico geral, né? Mas assim, a gente tem que sempre avaliar também do ponto de vista financeiro, porque às vezes eu faço endoscopia para fechar um diagnóstico. Talvez eu precise de uma outra endoscopia para conferir se aquilo está daquele mesmo tamanho, quando o ultrassom não é uma ferramenta importante. Quando eu tenho limitações ultrassonográficas para poder fazer o diagnóstico, o acompanhamento, eu vou gastar de novo, fazer mais uma ou mais duas anestesias. Então, essa conversa tem que ser muito clara com o proprietário, e a gente não escolhe para o proprietário, né? A gente tem que mostrar para ele todos os caminhos, a gente tem que mostrar quais são as ferramentas que a gente tem e os caminhos, e a gente tem que estar do lado dele, independente do que ele escolher. Isso não quer dizer que você vai eximir as suas responsabilidades na escolha. Então, a ideia é, olha, eu tenho esse caminho, esse aqui é o que a gente indica mais, ó, vamos fazer uma endoscopia, vamos conferir, vamos tentar tirar. Se não conseguir, a gente vai sentar aqui e conversar de novo quais são as próximas etapas, ou já no mesmo processo anestésico já reverte para a cirurgia aberta. Então, a gente tem essas possibilidades hoje. Eu já acompanhei alguns colegas que tentaram fazer retirada por vídeo e não foi muito bem sucedida, né? Fazer láparo, videoscopia, porque são as mesmas complicações da endoscopia, você acaba não conseguindo pegar tudo, tirar tudo, então você tem um risco de contaminação da cavidade. Dá para você fazer vídeo assistida, né? Eu começo, o procedimento com vídeo, eu exponho o estômago com vídeo e faço uma abertura mínima para poder fazer extravasamento. Isso é bem legal, porque é minimamente invasivo, mas a cirurgia aberta acaba que nem sempre a gente consegue fugir dela, não. Esses nutracêuticos todos, eles trabalham com isso. É uma constância de fibra. A maioria do mercado tem malte, que a gente comentou, e às vezes a formação, né, do grão, ou então o tipo de viscosidade que tem no patê, que tem, né, aquelas pastinhas ajuda, mas são tentativas, nem sempre são efetivas, não. Eu acho que fica essa questão que você falou de cada caso é um caso, né? A gente tem que avaliar como que esse paciente está evoluindo, primeiro como que ele chegou para a gente, né? Para depois conseguir fazer a evolução desse paciente para ver o momento certo de intervir, porque a gente não pode também deixar passar, né? Pode Sim. ser que já esteja tarde o momento de intervir nesse paciente. Sim. Não, é isso. Fazer clínica geral é usar um negócio que tem falta no mercado, que eu tentei comprar já, não consegui, chama bom senso. Então, a gente coleta informação, exame clínico, os exames laboratoriais, todos são isso. A gente coleta informação para comparar com o padrão. Nem sempre o animal é padrão, então, animais fora do padrão pagam o pato, é mais difícil, tem que usar mais bom senso ainda. Mas a gente tem que sempre ter um bom senso em relação ao quadro clínico de um modo geral, porque quanto mais grave, mais rápido eu tenho que ter de resolução. Se o animal está estável, a gente consegue gastar mais tempo usando outras ferramentas. Um dos profissionais que eu mais aprendi com relação a este bom senso e que eu tento copiar o máximo do que ele fazia quando eu acompanhava ele era o professor Rubens. Ele tinha um time absurdo, cara. Eu brinco, eu vou estar num evento do GEPA, do Grupo de Estudo, agora, quarta-feira que vem, na UFMG. Aí eu fico brincando que não tem nada que o Rubens me chame que eu diga não. Se um dia eu morrer e alguém colocar na minha lápide lá, ficou parecido com o Rubens, eu já vou estar felizão. Porque o cara
é um nível muito acima, muito acima. Acho que ele via o quadro clínico de cima, bicho, é uma coisa impressionante. A facilidade do Rubens de ler o quadro clínico, de ler o paciente que chega para ele, para mim, era o que eu mais tentava aprender com ele. Não, e o cara conseguia explicar tudo. Não, porque olha só, esse quadro aqui, essa célula que tem uma inervação alfa e não sei o que, pelo amor de Deus. Ele foi uma inspiração para eu estudar, viu? Aquele ali é certo. Aquele ali é monstro sagrado mesmo. Renato, acho que pelo que a gente tinha programado aqui de conversar sobre bolas de pelo, a gente vem chegando ao fim e já está há 1 hora falando com a cabeça desse povo aqui, já deve estar enjoado a nossa Perdão. falar. É isso. Então, queria te agradecer mais uma vez. Um prazer te receber aqui, essa primeira conversa que a gente está fazendo aqui. Espero que não seja a última, porque conhecimento você tem de sobra para transmitir para os tutores. Então, o nosso objetivo aqui no Clube dos Bichos é justamente isso, é levar informação de qualidade para os tutores. A Cacá está falando ali que foi ótimo a live. E a gente tem um maior prazer em poder te agradecer, você poder ter compartilhado esse tempo e seu conhecimento com os membros aqui do clube. Sempre as ordens, se chamar, vai ser igual com o Rubens, não consigo falar não. Bom demais ouvir isso. Pessoal, essa live vai estar disponível aqui no nosso Instagram. Qualquer dúvida que vocês estiverem assistindo a live, pode mandar pergunta tanto para a gente aqui no nosso direct, quanto para o Dr. Renato, que ele também responde com o maior prazer. Nós também vamos compartilhar essa live lá no nosso canal no YouTube. Quem quiser assistir lá também pode ficar à vontade. Renato, então uma boa noite para vocês, bom resto de semana. Pessoal, boa noite para todos que estavam aqui com a gente desde o início, quem chegou no meio, e até a próxima live aqui no Clube dos Bichos.